21 de agosto, está no ar mais um Debates do Povo, a sua companhia de segunda a sexta-feira das 4 às 5 da tarde, líder de audiência no horário, em Fortaleza pela FM 95.5 e na Rádio Povo CBN Cariri pela FM 93.5. Ao vivo ainda no YouTube do Povo Online e no Facebook o Povo Online e o Povo CBN. Exército, Marinha e Aeronáutica identificam quem cometeu irregularidades no governo Bolsonaro. Informação é passada ao presidente Lula por comandantes das Forças Armadas. Avanço nas apurações da Polícia Federal sobre o esquema de venda e recompra de presentes oficiais dados ao Estado aumenta para 18 a lista de militares investigados. Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, destaca que não quer tratar todos como suspeitos, mas serão tomadas providências contra quem tiver cometido irregularidades. Advogado do tenente-coronel Mauro Cid diz que irá hoje ao gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele quer se apresentar e se colocar à disposição para esclarecer os fatos investigados em postura colaborativa, mas diz para não confundir com a intenção de realizar qualquer acordo de delação premiada. César Bittencourt acrescenta que Cid se preocupa com o pai, o general Mauro César Lourena Cid, mas não com Bolsonaro. E o comandante do Exército, general Tomás Paiva, envia ordem interna para todos os militares com uma série de medidas para intensificar o processo de fortalecimento da coesão e valorização da família militar. Ordem é assinada em meio a críticas que o Exército tem recebido por envolvimento no governo Bolsonaro, na atuação com os acampamentos golpistas e na participação em casos de corrupção investigados pela Polícia Federal. Enquanto isso, Supremo Tribunal Federal forma maioria para liberar a atuação de juízes em ações em que uma das partes seja representada por escritório de advocacia de parente do magistrado. A norma, que determina que um juiz deve se considerar impedido de julgar processo envolvendo o cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, está no Código de Processo Civil e foi questionada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. A decisão afeta todas as instâncias, assim como ministros do Supremo. Esses são os principais temas do programa de hoje. Ao debate. No programa de hoje, eu aqui no estúdio da Rádio Povo CBN, na Avenida Guanambi 282, em Fortaleza, recebo à distância Carla Michele Quaresma, cientista política. Recebo Ricardo Alcântara, escritor e publicitário, especialista em marketing político. Recebo Leonardo Waterman, advogado criminalista. E recebo também, claro, como sempre, como todos os dias, recebo você, que também participa do programa e interage conosco pelo WhatsApp, o 8596992299, ou pelo YouTube, o Povo Online. Pode mandar mensagens também pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio O Povo CBN. São 16 horas e 10 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito boa tarde, Carla. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Leonardo. Um prazer receber vocês aqui no programa neste início de semana e, claro, ver que estão todos em boa saúde. Isso é que é o mais importante. Vamos então começar? O fato do dia. Vamos às manchetes, começando pela manchete do portal O Povo, uma manchete bem local. Correios, centros de distribuição têm estrutura deteriorada na capital. No G1, a manchete é:
Polícia Federal quebra senhas e acessa dados dos 4 celulares apreendidos de Wassef. No UOL, Santos Cruz diz que é muito difícil Cid agir sem Bolsonaro saber. O ex-ministro disse ao UOL em entrevista que o governo tinha comportamento quase de seita. Na Folha de São Paulo, a manchete neste momento é: comandante tenta unir exército em meio a crises e prega legalismo militar. No O Globo, da coluna da Miriam Leitão, volta do imposto sindical mostra visão velha do trabalho por ministério. A proposta quer contribuição obrigatória, equivalente a 3 dias e meio da renda anual. E finalmente a manchete do Estadão. Comandante do Exército contra-ataca e dá ordem para a defesa da força em meio à CPMI do 8 de janeiro. Coluna do Marcelo Godoy. General Tomás cria grupo para obter recursos, promover a coesão da força e combater as críticas feitas à instituição. Aí, essas são então as manchetes de alguns dos principais portais de notícias do país neste momento, que são agora 4h12 da tarde. Aí deixa eu ouvir, então, agora a opinião dos nossos convidados e da nossa convidada, Carla Michele. Começando com você, Carla. Na sua opinião, qual o fato do dia até aqui? Qual seria a sua manchete no seu portal de notícias, Carla? Olá, Tardan, boa tarde a você, aos colegas debatedores, a todos que nos acompanham. Certamente essas últimas informações, né, acerca da participação aí de setores das Forças Armadas em malfeitos do governo Bolsonaro, né, essa excessiva bolsonarização das Forças Armadas, o que nos impõe uma discussão sobre o papel dessas forças no quadro democrático e a necessidade de fazer com que essas forças entendam, sejam formadas a partir de valores que se tornaram universais, valores que consideram a democracia importante nas sociedades modernas, valores que dizem respeito a direitos humanos. Então, eu acredito que essas novas revelações, aí, talvez nós tenhamos, durante o debate, a oportunidade de discutir melhor, sejam realmente que tem mais chamado a atenção nesse momento. Muito bem, o Luiz Castro da Pacatuba já participa aqui mandando mensagem, diz ele: Alexandre de Moraes está juntando todas as peças para pegar o mito de vez, diz ele. Vamos lá, deixa eu ouvir agora. E você, Leonardo Waterman, na sua opinião, qual o fato do dia, até aqui pelo menos, qual seria a sua manchete? Boa tarde a todos, boa tarde Marcos, boa tarde Carla, boa tarde Ricardo. A minha manchete seria: o Supremo debocha da sociedade ao permitir que juízes atuem de forma, mesmo que indireta, em escritórios de parentes. Naufragou o princípio da isonomia e da imparcialidade. Olha aí, essa questão é bem importante também, acho que merece a gente comentar aqui ao longo do programa de hoje. Vamos lá, e finalmente Ricardo Alcântara, e na sua opinião, Ricardo, qual o fato do dia até aqui, qual seria a sua manchete? Tá sem... Opa, vai lá, não sei, não tô te ouvindo ainda, Ricardo, diga lá. Acho que estamos aqui com um problema de conexão do áudio aqui com o Ricardo, volta já. Vamos lá, deixa eu ouvir então, começar ouvindo você, Carla e Leonardo, até o Ricardo voltar aqui para conexão conosco, sobre essa questão do STF formando maioria aqui para decidir, né, mudar uma decisão anteriormente tomada em que agora estariam liberando, né, para a atuação dos juízes em ações em que uma das partes seja representada por um escritório de advocacia de parente do magistrado. Isso quer dizer o seguinte, né? E isso em todas as instâncias. Então, um escritório do filho do ministro do Supremo, por exemplo, está atuando em alguma defesa, esse caso chega ao Supremo e o juiz, lá, o ministro do Supremo, vai poder julgar aquele caso que que tem atuação, por exemplo, de um escritório de advocacia do filho ou da filha dele. Tá certo isso, cara?
Eu acho que é uma pergunta retórica, tá? Não está certo, não pode estar certo. Não pode estar, né? Numa sociedade republicana, né? Eu acho que é um dos maiores desafios da sociedade brasileira, desde que a República foi implementada em 1889, estabelecer essa distinção, né, entre o que é público e o que é privado, em todas as esferas do poder, né? Nós temos um sistema altamente corrompido nesse sentido, né? Que as pessoas utilizam que deveria ser de todos, de uso comum, em proveito próprio. Então, há uma dificuldade muito grande, isso é cultural, obviamente, no Brasil, isso é parte de uma cultura política bastante perversa, mas é claro, né, que nós esperamos que esses poderes constituídos, eles deem um exemplo para a sociedade, né, de um comportamento que seja mais compatível com princípios republicanos. Então, uma decisão equivocada, certamente. Certamente, acho que é daqueles casos, né, Ricardo? Vamos ver se o Ricardo agora a gente consegue entrar aqui na conversa. É daqueles casos que fica difícil defender o STF, né? Quando ele toma decisões como essa, né? Essa imagem que está cada vez mais cada vez mais formada, acho que na percepção de boa parte da população de que o STF vem cometendo exageros. Esse me parece que talvez seja uma ajuda, né? Ajudem muito, talvez até, a essa percepção da população. Mas deixa eu ouvir aqui a opinião. Ricardo, você está nos ouvindo agora? Quer dizer, ouvindo, acho que você já estava antes, né? Mas você consegue participar aqui da conversa agora? Vamos lá. Você está me ouvindo aí? Pronto, agora sim. Estamos sim, Ricardo. Diga lá. Tá bem. Olha, Tardan, primeiro quero agradecer o convite de vocês de participar aqui mais uma vez do programa e saudar os nossos colegas que estão participando com a gente. Na verdade, vou colocar isso de uma forma em termos um pouco mais duros, mas é realidade. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal está apenas legalizando uma prática que muitos de seus membros já praticam. Não é segredo para ninguém em Brasília que a filha do Roberto Barroso tem um escritório de advocacia, participa como sócia, em que 90% dos casos que passam por esse escritório são casos de recurso ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é muito mais grave até do que o aspecto de julgamentos em instâncias inferiores. Isso é fato. Né? E eles estão apenas legalizando alguma coisa que, por outros meios, os juízes já conseguem fazer. Né? Dominando representação, mas que, na verdade, os processos são tocados por parentes. Né? Isso aí é uma coisa que a justiça brasileira precisa de uma faxina. Porque é um poder menos transparente de todos os poderes, né? Seus membros não são eleitos, né? Tem uma autonomia necessária, que precisa ter, uma autonomia necessária para julgar com isenção, mas os membros do judiciário se valem disso para cometer esse tipo de abuso. Isso não é novo, não. Eles estão apenas legalizando. Como diz aqui o Carlos Ronaldo, manda mensagem dizendo: o STF está tornando público o que faz a portas fechadas. Meio nessa linha mesmo, né? Leonardo, e na sua opinião, você que tocou primeiro nesse assunto, Leonardo, diga lá a sua impressão aqui sobre essa decisão do STF, assim, nessa linha do que o Ricardo fala, de que já era de certa forma uma prática, né? Já vinha acontecendo. Isso ameniza de alguma maneira essa decisão do STF? Olha, Tardan, eu acredito que na linha do que o Ricardo falou, inclusive eu saliento, não é apenas a filha do ministro Barroso, é muito conhecido o escritório dos filhos do ministro Noronha, ex-presidente do STJ, que também atua em Brasília. Então, isso é uma ratificação de uma irregularidade. Eu acho que a Carla ela foi... Oi. Bom, cortou aqui, perdemos o contato. Perdemos o contato aqui com os nossos convidados. Temos aqui um problema de conexão. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou chamar aqui um rápido intervalo.
E a gente retorna daqui a pouquinho, quando a gente E porque retomar aqui o contato. Voltou. Voltamos. Alô, voltou aqui, voltou. Eu já ia chamar o intervalo, mas por favor, conclua o seu raciocínio, Leonardo. Você estava dizendo aqui que estava, estava desenvolvendo ainda o seu raciocínio, começando aqui a desenvolver o seu raciocínio, dando a sua impressão sobre essa decisão do STF. Diga lá. Né, eu estava falando justamente que a Carla ela foi breve, mas ela foi cirúrgica nas colocações, e que o Ricardo ele mencionou o escritório de parentes do ministro Barroso, e eu salientei também a existência de um famoso escritório de parentes, né, de filhos do ministro Noronha, que foi presidente do STJ, que também atuam nas cortes superiores. Nós estamos indo na contramão do que realmente deve acontecer. O papel do judiciário, o papel de imparcialidade do judiciário, o papel de isonomia do judiciário, ele está naufragando, ele está sendo cada vez mais jogado na lama. E hoje em dia está se tornando normal essa prática que sempre aconteceu, mas está se autorizando essa prática que, cá entre nós, vai gerar muita influência nas decisões. Todos nós somos humanos e os juízes também são seres humanos, também são influenciáveis. Então é óbvio que esse tipo de decisão vai trazer muita confusão nos julgamentos daqui para frente e coloca mais uma vez, mais um pontinho na imagem do Supremo Tribunal Federal, que com suas decisões, com suas insistentes tentativas de usurpar o poder que lhe cabe e interferir nos outros poderes, interferir nos poderes, especialmente dos órgãos que se submetem à eleição, ele está manchando uma vez mais a imagem do judiciário. E a quem caberia, Leonardo, você é um advogado criminalista, né? Só para ficar claro aqui para quem nos acompanha, uma vez decidida, o Supremo já formou maioria quanto a essa questão, embora ainda faltem alguns votos, assim, o que resta sobre essa questão? Está decidido, não tem mais a quem recorrer, não há mais nenhuma instância a quem se possa cobrar uma revisão dessa decisão, né? Então, é uma decisão tomada e pronto, né? Não há o que se fazer a respeito, é isso? Na verdade, contra as decisões do Supremo, cabem recursos no próprio Supremo. Às vezes, decisões monocráticas, cabem recurso para o colegiado, mas vamos lá. A decisão do Supremo, ela é irreparável, vamos dizer assim. É por isso que a Corte, como eu falei algumas vezes, ela não pode ser política, ela tem que ser uma corte técnica. E aqui eu estou deixando completamente de lado questões de direita e questões de esquerda. A corte ela tem que ser técnica para votar de uma forma técnica. E não é isso que acontece. Existe uma tentativa do Supremo de cada vez mais, como eu disse, avançar o seu papel e cada vez mais buscar uma forma de influenciar na decisão dos outros poderes numa forma indireta de governar. O Supremo, ele indiretamente tenta governar sem ter sido eleito pelo povo. Uhum. Carla, sobre isso me parece que está virando talvez uma quase, não sei se unanimidade é sempre forte demais se eu usar essa palavra, mas está virando um senso comum, né? Assim, acho que a maioria das pessoas, mesmo aquelas pessoas que muito defenderam o ministro Alexandre de Moraes, né, por sua atuação ali no enfrentamento ao processo eleitoral, né, desvios, enfim, ao governo, a maneira como estava sendo questionada e atacada a democracia durante todo o processo eleitoral. Enfim, mesmo quem tenha aplaudido muito a atuação do STF recentemente, acho que mesmo essas pessoas hoje, aqui no programa a gente recebe com alguma frequência algumas dessas pessoas, fazendo críticas muito firmes a muitas das decisões que o STF vem tomando de um abuso, né, de medidas, né, abuso do seu poder, né, como uma das
das forças da democracia, que estaria realmente pendendo para um lado errado. Você diria também isso, que é uma... Não sei se é outra pergunta retórica que você vai achar que eu estou fazendo, Carla, mas você acha que o Supremo, a imagem do Supremo está realmente assim arranhada, e a maioria da população tem essa percepção muito clara hoje? Tardan, eu acredito que em alguns momentos há uma crítica excessiva em relação à politização do Supremo, mas isso se deve também à letargia do nosso poder legislativo, né? Algumas discussões que são importantes e que não foram travadas no âmbito parlamentar, elas precisaram ser imediatamente solucionadas, e o Supremo também acaba tendo que se posicionar, né? E nós temos alguns eventos importantes nesse sentido no Brasil, né? Com questões que vão desde demarcação de territórios indígenas até esse controle maior sobre financiamento de campanhas eleitorais, né? Tudo isso que deveria ter sido resolvido pelo parlamento brasileiro, e que não é, porque essas discussões elas são muito caras do ponto de vista eleitoral. Então, eu acredito que muitas vezes o Supremo realmente ele tem que se posicionar, porque a sociedade precisa de respostas e respostas rápidas. Mas esse posicionamento individual e principalmente, né, o que nós temos visto nos últimos anos em relação à forma como esses indivíduos que compõem a corte têm se pronunciado, né, e aí vai desde essa situação aí do Alexandre de Moraes até a questão do Barroso, né, que um ímpeto e um evento para jovens acabou se pronunciando também de forma inadequada, né, para o cargo que ocupa. Essa declaração mais recente também do ministro que foi escolhido pelo ex-presidente em relação à deputada Carla Zambelli, né, alegando legítima defesa num ato insano, né, de perseguição numa rua a um jornalista, enfim. Então, são posicionamentos individuais que vão levando cada vez mais há um descrédito em relação à figura desses indivíduos, né? Porque eles deveriam representar algo muito caro para a República, algo sagrado dentro dessa lógica da tripartição do poder. Mas acaba que eles se tornam muito populares, talvez sejam mais populares, inclusive, que a seleção brasileira, né? Talvez o brasileiro hoje conheça mais os ministros da Suprema Corte do que a própria seleção, se bem que a seleção também não ajuda muito nesse sentido, né? É melhor que ela fique escondidinha mesmo. Mas a popularidade se dá de uma maneira extremamente negativa. Isso é muito ruim, Tardan, porque nós entramos em uma lógica de descrédito dessas instituições democráticas, e o que nos resta se nós não acreditarmos nos poderes constituídos? Nós já temos uma dificuldade muito grande de acessar a justiça, né? Porque não houve no Brasil um processo de democratização dos tribunais. Há uma dificuldade muito grande, e o descrédito vai fazendo com que as pessoas elas realmente voltem a um estado de barbárie. Daqui a pouco a gente está resolvendo as coisas no olho por olho, dente por dente, a gente volta a um estado de natureza hobbesiano, em que eu resolvo do meu jeito para garantir a minha propriedade, a minha segurança, os meus valores, que é algo que também hoje na sociedade brasileira estão extremamente acirrados. Então, eu acredito que tudo isso seja muito prejudicial ao amadurecimento democrático de um país, ao amadurecimento republicano de um país, quando as pessoas desacreditam dessas instituições. Muito bem, para a gente encerrar esse assunto aqui, deixa eu retornar aqui a palavra para o Ricardo. Ricardo, tem algum ponto ainda sobre essa questão do STF que você acha que a gente não falou ainda, seja importante ser dito? Depois eu quero ouvir vocês sobre a questão das Forças Armadas, que eu mencionei muito aqui na abertura do programa. Mas diga lá, Ricardo. Não sei se serei redundante em relação a algumas coisas que já foram ditas, mas é comum se dizer que não existe vácuo de poder, né? E a professora tem completa razão, é pertinente quando diz que, na verdade, o Supremo Tribunal muitas vezes age pelas fragilidades do poder legislativo, né? Então isso exacerba ou encoraja o Supremo a exacerbar a sua participação. Um outro fator que eu vejo também, que não foi mencionado, é que nós estamos saindo de uma fase da história brasileira, que foi o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que o Estado de Direito e a democracia foi severamente ameaçada, né? E nesse momento, quem realmente conseguiu segurar essa causa, essa questão, né, foi o Supremo Tribunal Federal, e é provável que em algum momento ele tenha se excedido. Eu não vejo, eu leio jornais do mundo todo, por dever de ofício, né?
de alguns países, mas, enfim, acaba cobrindo a mídia internacional. E eu não vejo nas páginas dos jornais os membros das cortes superiores dos países. Eu não vejo membros da Corte Superior dos Estados Unidos, da França, da Holanda, nas páginas dos jornais. Né? Você vê um ministro do Supremo Tribunal subir num palanque de um congresso da UNE, né? E dizer que crescemos o fascismo, enfim, uma posição inteiramente ideológica, né? Eu vejo isso como uma coisa grave, mas vejo que essa também é uma responsabilidade compartilhada. Muito bem. Sabe, Tardan, eu queria fazer um comentário rápido aqui. Por favor, tem que chamar o intervalo, mas diga. Tá bom, em relação ao que o Ricardo estava falando, com toda razão, que eu sou do tempo que juízes nas comarcas, os juízes eram enviados para as comarcas que eles não tinham parentes ou não residiam, justamente porque o juiz ele era um ser isolado naquela comarca e ele podia julgar todos os casos porque ele não conhecia ninguém. Então isso vai na contramão dessa situação. E aí, a Carla, ela disse, inclusive, uma coisa que num outro programa aqui com você eu já falei, é verdade. Os ministros do Supremo hoje são mais conhecidos do que os jogadores da seleção brasileira, realmente. Então, há uma exposição exagerada dos ministros que não ocorre em nenhuma corte de outro país. Muito bem, vamos lá, a mensagem também do Leonardo da Varjota, ele diz, essa decisão do STF só incentiva cada vez mais o quanto o nosso judiciário pode se tornar desacreditado. Fica a pergunta, será que aqueles que compõem o nosso judiciário em todas as instâncias tomam ou tomaram decisões movidas por interesses pessoais e duvidosos? Fica aí a pergunta do Leonardo da Varjota, são 16h33. Até já. Muito bem, estamos aqui agora na transmissão, só na transmissão pelas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente retorna para a transmissão da rádio. Tem aqui um comentário do Abílio Elias, Carla. Ele faz aqui uma mensagem muito elogiosa. Obrigado, Abílio. E ele diz assim: parabéns pelo comentário da Carla. Não se acredita mais nesses órgãos que não são justos, agem por interesse e protegem e liberam culpados, prendendo inocentes. Vai chegar mesmo olho por olho, dente por dente. Lamentável, diz aqui o Abílio Elias. Muito bem. Queria mudar então agora um pouco de assunto aqui na conversa com vocês e mencionar essa maneira, está falando do STF, né, da imagem do STF, e eu queria falar com vocês sobre a imagem das Forças Armadas de um modo geral, né, dos militares. Vocês acham, outro dia não, foi hoje, eu vi num programa meio sério, meio de humor, vocês devem conhecer, do Greg News, que é legal, passei pela internet, ele fazendo um comentário legal, que o governo Bolsonaro, ele conseguiu em 4 anos o que os governos todos de esquerda não conseguiram em todos esses anos, desde a redemocratização, que foi desmoralizar completamente as Forças Armadas e o papel, né? Tirar deles ali completamente a imagem de sérios, competentes e honestos. Vocês concordam com isso, Carla? Tá vendo já a Carla ali se movimentando? Acho que ela quer falar. Deixa eu começar ouvindo a Carla aqui sobre isso. Tardan, eu não sei se houve esse exercício aí orquestrado da esquerda em denegrir a imagem das Forças Armadas no Brasil. Acredito, inclusive, que os governos anteriores do presidente Lula tiveram ali uma relação extremamente amistosa com as Forças Armadas, né? Sempre houve um respeito muito grande do presidente Lula com as Forças Armadas, então não acho que tenha existido esse exercício aí no sentido de denegrir a imagem das forças. Mas é claro, né, nós estamos aí diante de um poder muito grande, o poder das armas. E isso por si só já deveria ser um impedimento para que esses indivíduos tivessem qualquer tipo de participação política, participação eleitoral, né? Afinal de contas, nós estamos em um regime democrático em que se impõe a liberdade que os indivíduos possuem de fazerem as suas escolhas, obviamente, dentro de uma ordem que é garantida por essas forças. Então, eu acredito que esses... Espera aí que eu te dou essa música,
Quer dizer que a gente está voltando aqui para a transmissão da rádio. Eu te dou a palavra, Carla, para você concluir o seu raciocínio. Debates do Povo. Estamos de volta, hoje recebendo Leonardo Waterman, advogado criminalista, recebendo Ricardo Alcântara, escritor e publicitário, especialista em marketing político, recebendo Carla Michele Quaresma, cientista política, e ela estava desenvolvendo aqui um raciocínio sobre essa questão. A gente estava falando da imagem do STF, eu estava perguntando agora sobre a imagem das Forças Armadas com essas últimas denúncias, né, crescentes aqui de envolvimento em casos, inclusive de corrupção, né, envolvendo aqui militares. Carla, por favor, conclua o seu raciocínio. Então, eu acredito, Tardan, que houve sim nos últimos anos uma excessiva bolsonarização dessas forças, inclusive por muitos privilégios que foram concedidos. E aí eu estou falando realmente de privilégios, né? Não estou falando de garantias, não estou falando de direitos, mas uma série de privilégios que foram concedidos às Forças Armadas nesse último governo, né, com uma participação demasiada de militares no governo. Então, eu acredito que tenha existido, sim, por razões estritamente pessoais, egoístas, uma excessiva bolsonarização dessas forças. Mas eu acredito também, Tardan, no comando. Então, eu também acho que o comando deve ser responsabilizado por esse tipo de ação, né? Afinal de contas, nós estamos falando muito desses agentes, né? Quem carrega joia para cima e para baixo, quem está comercializando joia que pertence ao Estado brasileiro, né? Um patrimônio do povo brasileiro, comercializando joia para se beneficiar, para se locupletar disso. Alguém manda, tá? Alguém direciona a ação desse indivíduo. Então, eu acredito que esses agentes, sim, que devem ser responsabilizados, né? O que nós vimos recentemente, por exemplo, nas imagens que foram divulgadas do 8 de janeiro, em relação ao posicionamento dos policiais militares do Distrito Federal, alguém deu o comando para que eles ficassem lá fazendo foto para postar em mídias sociais, né, achando graça, achando bonito a depredação do patrimônio público, a invasão ao patrimônio público, a ameaça ao regime democrático. Então, certamente, quem deu a ordem é que deve ser responsabilizado por tudo isso. Muito bem, Domingos Sávio manda mensagem dizendo histórias escabrosas envolvendo o Bolsonaro. A do relógio é o maior em Rolex. Olha aí. O Erivaldo da Serrinha, temos que banir essa mancha ruim bolsonarista que se instalou nas Forças Armadas. Leonardo, e a sua opinião sobre essas denúncias envolvendo mais e mais as Forças Armadas? Eu li aqui algumas manchetes nesse momento, inclusive de alguns desses principais portais de notícias do país, tratando desse tema, né? Eu li há pouco, por exemplo, a manchete do UOL, falando que o general Santos Cruz diz que é muito difícil Mauro Cid, né, agir sem Bolsonaro saber. Tinha também lá a manchete da Folha de São Paulo, dizendo que o comandante tenta unir exército em meio a crises e prega legalismo militar. Mas diga lá, Leonardo, a sua percepção sobre isso. Vamos lá. O que eu acho é o seguinte: num primeiro momento, eu acho que a gente precisava pontuar em relação ao que foi dito pela Carla, de forma muito correta, mas com alguns pequenos equívocos, que a defesa do Congresso, a defesa do Supremo, a defesa ali dos prédios da República, cabe a polícias específicas que são comandadas pelo próprio governo. Então, no momento em que houve a invasão e os policiais ali que estavam no entorno ficaram de braços cruzados, como disse ela, porque houve sim alguma espécie de ordem nesse sentido. Agora, de quem partiu a ordem? O comando já era do atual governo. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso. Com relação à questão das Forças Armadas, as Forças Armadas, elas deveriam ser mais supremas do que o Supremo, porque elas servem para garantir a coalizão e a isonomia dos poderes constitucionais e também a defesa da pátria. No momento que você traz as Forças Armadas para o campo político, no momento que você traz as Forças Armadas para o governo, elas começam a se contaminar,
os militares que estão envolvidos com o lado político, eles começam a se contaminar com as questões políticas, obviamente. Um ajudante de ordem, um policial ou um membro do exército de escolta do presidente, eles sempre atuam, ou deveriam atuar, de forma muito escorreita, de forma muito correta na questão da defesa da segurança e não no envolvimento em questões pessoais. Um ajudante de ordem militar, como acontece no governo do estado de São Paulo, como acontece no governo de outros estados, como acontece no governo federal, a atuação dele é garantir ali a segurança, garantir ali o sossego do governante que está ao lado dele. E aí, essas vendas de equipamentos, vendas de relógios, usurpam completamente esses atos, e aí nós temos que pontuar que, se isso realmente ficar provado, nós temos aí já de início o crime de estelionato, porque eles estavam dispondo de bens que não eram deles para obtenção de uma vantagem. Então, já de plano, é possível que um crime seja imputado às pessoas que participaram disso. Muito bem. Ricardo, já vi um ponto ali bom de discórdia do Leonardo com a Carla. Depois eu dar a palavra para a Carla aqui, ver se ela, o que ela achou desse contraponto aí do Leonardo. Mas antes, deixa eu ouvir, Ricardo, e na sua opinião, essa questão aqui das Forças Armadas, da imagem do Exército, Aeronáutica e da Marinha, desde de que começaram a fazer parte do governo Bolsonaro. Primeiro eu queria começar, não sei se eu compreendi bem o que o Leonardo falou, mas a atribuição de segurança daquela área da capital federal, ela é exclusiva da Polícia Militar de Brasília, do Distrito Federal. Exatamente. Do Distrito Federal. Não existia... A área do entorno, desculpa te interromper, a área de todo o entorno é da Polícia Militar do Distrito Federal, mas a segurança dos edifícios do Congresso, do Supremo, é da Polícia do Congresso. A segurança interna é das forças que respondem aos presidentes de cada casa, aos presidentes do Supremo, aos presidentes da Câmara e ao presidente do Senado. Existem polícias específicas. O entorno lá para baixo, a parte das ruas, pertence à Polícia do Distrito Federal, mas não houve nenhum esforço para que as invasões, não houve nenhuma tentativa de impedir as invasões aos prédios públicos, e a polícia que garantiria a defesa dos prédios deveria estar lá. Mas vamos lá. Desculpa te interromper, Ricardo. Vai lá, Ricardo. Deixa o Ricardo falar aí agora. Vamos lá. Vou deixar, desculpa. Você me interrompeu e se comprometeu mais com isso, porque veja bem, quem eram os quadros de segurança do Palácio do Planalto? Membros do Exército. E ficaram no subsolo observando tudo aquilo. Por horas. Eles só subiram para o palácio quando tudo já estava depredado. E isso indica indício de uma ação orquestrada a partir da orientação feita dentro do Exército. Outra coisa, a quantidade de gente que invadiu esses prédios foi monumental, foi uma massa muito grande. Você não pode defender isso com 5, 6 pessoas, 7. Essas pessoas fazem a segurança convencional, diária, rotineira, formal do palácio. Elas não estão equipadas para impedir aquilo. Quem está equipado para impedir uma coisa daquela é a Polícia Militar do Distrito Federal. E eles estão sendo investigados e serão processados, e acho muito difícil que o comandante efetivo da Polícia Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal, que tirou férias 2 dias antes da posse do presidente, e o seu substituto, acho muito difícil que eles sejam poupados da incriminação, porque as evidências são loquazes disso aí. Agora, voltando a um aspecto assim mais amplo dessa questão, hoje eu até publiquei no site do jornalista, seu colega Tardan, no Fox, Fábio Campos, que trabalhou aí 2 décadas no Jornal O Povo, né? Sim, artigo saiu uma pesquisa, vou comentar esse aspecto complementar. Saiu uma pesquisa do Instituto Quest, Genial Quest, em que se levantava o prestígio das Forças Armadas e se media do final do governo Bolsonaro para hoje, 6 meses depois. E apareceu um dado muito interessante. É porque o prestígio das Forças Armadas
que já não é muito grande na esquerda, por causa do precedente histórico da ditadura militar, né? Se manteve estável. E o prestígio das Forças Armadas junto aos setores bolsonaristas decaiu verticalmente, 61% para 40%. Uma queda brutal. E se deu exatamente entre os eleitores do Bolsonaro, porque a pesquisa levanta isso, né? E foi principalmente no Centro-Oeste e entre evangélicos. Então isso mostra o quê? Uma cisão, um divórcio na extrema-direita, né? Porque esses caras ficaram 4 anos nas ruas com cartazes pedindo a intervenção militar. E quando eles invadiram os palácios e criaram a senha para a invasão, o alto comando das Forças Armadas não reagiu. Ficou reservado na sua função institucional de garantir, do seu papel institucional de garantir a segurança do país. Né? Muito então, bem. Assim, é uma questão muito complexa, só para concluir, é uma questão muito complexa porque existe um notório envolvimento de altos oficiais do Exército em todos esses episódios, existe. Aqueles que não agiram foram cúmplices, e é uma cumplicidade grave, sabiam e não agiram. Né? Como o Flávio Dino, né, Ricardo? É importante deixar. Como o Flávio Dino e o pessoal do GSI, que eles sabiam do potencial lesivo, eles sabiam das informações e eles também foram omissos. Vamos colocar eles nessa mesma panela do pessoal do Exército, porque eles também sabiam. Eles foram informados, Leonardo. Isso aí já está levantado pela investigação da Polícia Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal foi sobejamente informada pela ABIN de tudo que estava previsto se passar. Eles não foram omissos. Agora, veja bem, é delicado para o Flávio Dino, naquela situação, soltar a Força Nacional naquela circunstância e eximir de responsabilidade a Polícia Militar do Distrito Federal. Quem pariu Matheus Cozimbalha, a função era da Polícia Militar do Distrito Federal. Muito bem. Eu tenho que chamar, tá esquentando o debate, mas eu preciso chamar um intervalo. Olha só, passei aqui, passamos da hora um bocado, mas a gente continua a conversa sem intervalo pelas redes sociais e retornamos aqui para o terceiro e último bloco do programa na rádio daqui a pouquinho. São 16 horas e 49 minutos. Até já. Muitas mensagens chegando, eu não tive tempo de ler muitas delas, mas deixa eu dar voz aqui, vamos lá, conclua aí, Ricardo, que eu tô vendo que o Leonardo também tá querendo falar aí, discordar mais de vocês, e a Carla tá só ouvindo, caladinha ali, mas ela tá se guardando. Veja o seguinte, eles foram suficientemente informados, né, e aquela massa que invadiu o Congresso, os Estados Unidos, eles estavam ali, até a porta dos palácios, a responsabilidade era da Polícia Militar do Distrito Federal. Se eles chegam até ali, daí para frente, qualquer força de repressão que não seja ostensiva é impotente para reagir. E eles cruzaram os braços. Eles cruzaram os braços. São elementos do Exército que estavam no subsolo do Palácio do Planalto e levaram 2 horas e meia para subir até o térreo do Palácio, quando já estava tudo quebrado. Então, de quem é essa responsabilidade? É preciso apurar. Agora mesmo o Bugatti, esse meliante aí da hacker, ele disse que por um pedido do Bolsonaro, ele se reuniu com o Ministério da Defesa para tratar de fazer lá uma treta lá para desacreditar as urnas. Se ele tivesse reunido, o simples fato de que o comando do Ministério da Defesa se reuniu com ele já é crime, é cumplicidade. O ministro da Defesa não pode discutir um assunto desse. Muito bem, Carla Michele, tão caladinha aqui ainda, tá vendo? Foi seu comentário que gerou aí, começou a gerar tudo isso, Carla. Diga lá. Estou concordando integralmente aqui com a fala do Ricardo. E discordando integralmente do Leonardo. Também, Ricardo. O governador também precisa ser responsabilizado, né? Chegou a ser afastado do cargo, mas ele tem total responsabilidade sobre o que ocorreu no 8 de janeiro. Então, isso precisa ser devidamente apurado. Tem uma coisa, que é o seguinte, nós não passamos a limpo essa história brasileira, né, de influência das Forças Armadas sobre a política nacional, né? Nós não conseguimos resolver os nossos problemas desde
os graves crimes que foram cometidos durante a ditadura militar. Então, nós precisamos ainda revisitar essa história, cobrar responsabilidades, inclusive para que isso sirva de exemplo, né? Assim como ocorreu na Argentina, um país aqui vizinho, né, em que esses criminosos do regime militar, da ditadura militar na Argentina, foram levados aos bancos dos réus. Então, nós precisamos fazer uma prestação de contas da sociedade brasileira para que a gente deixe isso aí de legado, Tardel. Eu tenho recebido alunos no ensino superior, alunos de 18, 19 anos, que chegam na universidade com o discurso de que não existiu ditadura militar no Brasil. Isso é seríssimo. Então, nós precisamos mostrar o que de fato aconteceu nesse país. Nós precisamos definir claramente que nós não permitimos mais que aconteça nesse país. Isso tudo é responsabilidade do Estado brasileiro. Então, que esses agentes, que são os comandantes, a polícia militar, ela tem um comando, e o comando é do governador. Muito bem. Vou passar aqui o terceiro e último bloco, um pouco mais curto, já vou entrar aqui na rodada de considerações finais aqui. E é isso, estamos de volta. Hoje recebendo o Ricardo Alcântara, recebendo o Leonardo Ottman, recebendo Leonardo aqui, discordando do Ricardo, e da Carla Michele Quaresma também presente. Eu vou passar aqui pelo horário, tem muitas manchetes que mandaram aqui, gente. Muitas manchetes, a Jacinta Pessoa, inclusive vê-se em imagem a polícia escoltando aqueles vândalos em direção ao Congresso e ao Supremo. Acho engraçado estes que querem inverter a responsabilidade desse crime. Foi para você, Leonardo, essa daí. O Marcos Lima, o debatedor, também se referindo a você, o debatedor que diz que não viu as polícias dos prédios os defendendo, parece que não viu ou não quis ver a luta dos policiais legislativos lutando contra a horda bolsonarista. A destruição não foi maior no Congresso por causa deles. É preciso ter coerência, diz aqui o Marcos Lima. Deixa eu te passar então, Leonardo, já para suas considerações finais. Acho que dá 2 minutos de fala para cada um de vocês. O que a gente não falou ainda que precisa ser dito? Leonardo. Eu concordo com a Carla, até para não discordar de tudo, vamos dizer assim, eu concordo com essa questão da ditadura militar, com essa questão de esse risco de se apagar esse momento da história, com essa história, com esse discurso de que não houve ditadura. Eu acho que a gente tem que usar o passado para melhorar as coisas no futuro, e o passado não pode ser esquecido. Agora, eu acho que a gente tem que ter um discurso coerente. Não se pode demonizar a ditadura, tem que ser demonizada, vamos deixar claro, mas não se pode demonizar a ditadura brasileira e receber com pompas os governantes da Venezuela, apoiar Cuba, ditaduras que estão exterminando a sua população. Quem nunca foi para a Venezuela não tem ideia do que se passa na Venezuela. Hoje a população que passa fome, que é 90%, 80% da população, eles usam o papel moeda da Venezuela para fazer artesanato de tão pouco que a moeda vale naquele país. E aí o presidente da Venezuela é recebido com todas as pompas, o presidente do Equador é recebido, a nossa política externa apoia essas ditaduras internacionais. Então nós precisamos demonizar a nossa ditadura que ocorreu, e nós precisamos demonizar também essas ditaduras, e não pode ter apoio para essas ditaduras. Então o discurso tem que ser numa linha única, não pode nesses casos existir e diferenças daqui ou dali. Nós tivemos ditadura, foi terrível, e nós temos que abominar essas outras ditaduras e tentar de alguma forma combater essas outras ditaduras. Muito bem, então aqui o Reginaldo Oliveira manda uma mensagem também muito simpática, elogiando aqui a mim ao programa. Muito obrigado, Reginaldo. E ele termina a mensagem dele dizendo: parabéns pelo programa, excelente bancada. Então vamos lá, deixa eu passar a palavra agora para o Ricardo. Ricardo, as suas considerações finais. Ricardo, o que a gente não falou ainda que precisa ser dito? Diga lá. Eu vejo uma diferença aí, eu vou partir desse comentário do Leonardo, eu vejo uma diferença entre essas coisas aí. Uma coisa é a gente demonizar, como ele está dizendo, eu nem demonizo a ditadura militar, eu compreendo tão bem as contradições por estudar, as contradições que levaram à ditadura militar, inclusive algumas responsabilidades do próprio poder constituído da época, do governo João Goulart,
que teve atitudes temerárias e que induziram também o golpe, eu compreendo. A conjuntura da Guerra Fria, eu não preciso demonizar para saber o que é que ela exatamente é. Ela é um fato histórico. Demonização é uma coisa metafísica, não preciso. A condenação como fato histórico. Isso é uma coisa. Agora, essa ditadura militar aconteceu no Brasil. Essa ditadura da Venezuela, de Cuba que ele está falando, está acontecendo em outro país. E a gente precisa respeitar a soberania na determinação dos povos. Eles têm o direito de ser o que eles quiserem. Uhum. Nós não temos o direito de intervir e demonizar. O Lula recebeu aqui esses ditadores que Leonardo lembrou, e eu acho que ele foi até, deu uma passada de pano horrível no Nicolás Maduro, que é um ditador chinfrim, é um tirano rastaquera. E ele deu uma passada de pano, tudo bem. Agora, ele ter recebido era obrigatório, como chefe de Estado, porque estava se realizando no Brasil o encontro dos países latino-americanos para tratar de questões institucionais de interesse comum dos países, e o Lula não podia ficar na porteira do Brasil dizendo esse entra, esse não entra, esse não entra, esse entra, não pode. Porque foi um encontro de Estado. Esses homens chegaram para cá representando os países dele com legitimidade ou não. Uhum. Então é diferente. É diferente. Eu não me sinto obrigado a sair daqui para combater a ditadura em lugar nenhum no mundo. Eu sei que eu não quero viver num país que me cerceia a liberdade de opinião, porque eu seria preso. Eu seria preso porque eu não sei ficar calado com essas coisas. Não sei. Então, qualquer ditadura, para mim, ia ser chave de cadeia, não vou. Mas eu não posso fazer disso uma política nacional, de combater esses países. Até porque nosso maior parceiro comercial hoje é a China, e nenhum desses países que o Leonardo citou é mais cruel em sua ditadura e nas suas arbitrariedades do que a China. E é o nosso maior parceiro comercial. Nós vamos negar o direito de acesso ao Brasil, de descer no aeroporto de Brasília. Muito bem, vou dar a palavra ainda para Carla antes de encerrar o programa. Obrigado, Ricardo, obrigado. Secretário-geral da China? Não vamos. Então por que devemos fazer o mesmo com Ortega? Não concordo. Acho que tem que ter isonomia nesse tratamento. Muito bem, vamos lá. Paulo Oliveira diz: a Polícia Militar do Distrito Federal saiu de fininho e ainda escoltou manifestantes até os prédios públicos, diz ele. Carla Michele Quaresma, as suas considerações finais, Carla. Nada, eu quero inicialmente agradecer a você mais uma vez pela condução do debate, agradecer aos debatedores, a todas as pessoas que nos acompanharam. Dizer o seguinte, ainda estamos esperando, Tardan, saber quais foram as motivações para que ditaduras sauditas, por exemplo, presenteassem o ex-presidente da República brasileiro com joias de alto valor. Então, o simples fato de ter comercializado, de ter se apropriado de algo que não era seu, de ter comercializado, é muito pequeno diante do que está por trás de tudo isso, né? Por que o ex-presidente recebeu esse tipo de presente, né? E quais foram as vantagens que ele conferiu para ter esse tipo de benefício? Então, eu acho que essa é a dúvida ainda que a sociedade brasileira precisa manter, e a resposta precisa ser breve. Muito bem, muito obrigado, Carla Michele Quaresma, muito obrigado ao Ricardo Alcântara, obrigado ao Leonardo Waterman, obrigado ao Cosme Guedes, manda uma mensagem muito simpática também, dizendo: um programa top, estou sentindo falta da participação do Plínio já há algum tempo. Obrigado, Cosme, de fato, Plínio tirou aí não sei quantos meses de férias, mas uma hora ele volta. Avisa em breve, quero crer que semana que vem, vamos ver. O Josias Regis, Debate do Povo continua sendo o melhor programa das tardes. Parabéns para o excelente nível do debate. Tá aí, muito obrigado, Josias, obrigado Gleidson Araújo, Carlos César, José Carlos Vieira, José Maria Filomeno Gomes, Emerson da Barra do Ceará, Melo do Bairro Damas, enfim, tanta gente mandou mensagem, eu não pude ler. Agradeço demais a todos vocês, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, da sua companhia, da sua interação conosco. E não deixe de acompanhar a partir das 6 da tarde em ponto o Povo News no YouTube do jornal O Povo. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Adalto Rosa, Carlos Maxwell e Kelly Alves. Produção Alan Dantas, Juliana Matos Brito e Letícia Lopes. Direção de jornalismo Jocélio Leal. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência, no AM 1010, você fica com o Trembala, não para, não para, não para. E no FM para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida o Ponto Final. Muito obrigado, Carla, Leonardo, Ricardo, um prazer receber vocês aqui, uma ótima semana a todos e todas